Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma quarta-feira aí, a gente se reunindo pela internet para a gente poder transmitir o nosso culto. Seja muito bem-vindo nessa noite. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Lembrando que hoje também nós temos 3 aniversariantes. É o Juan, o Josué e a Viviane, né, a esposa do Rondinelli. Então deixamos aqui registrado também o nosso parabéns, que Deus continue abençoando a vida de vocês. É muito bom ter vocês perto de nós e que a bênção de Deus seja sobre vocês, sobre a família de vocês nesse dia especial, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, depois vamos compartilhar uma breve palavra do Senhor nessa noite, tá bom? Vamos fazer isso? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui debaixo das Tuas mãos, sabendo que o nosso Deus cuida de nós. Então, Senhor, nesse momento nós viemos aqui com muita gratidão, te agradecer por mais uma oportunidade de ler a Tua palavra, ouvir a Tua voz, falar contigo e saber que nós não estamos sozinhos. Muito obrigado. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre a volta do Senhor Jesus, né? E falar também que nós não somos deste mundo. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. E eu queria ler inicialmente apenas um versículo que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios, primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, e as pessoas que viviam ali eram os coríntios, né? Capítulo 15, verso 19, onde a palavra de Deus diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Eu vou repetir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O apóstolo Paulo, mais uma vez, né, foi muito feliz e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Em uma frase, ele traz uma verdade absoluta para a nossa vida. Ele fala de esperança. Nós falamos que nós precisamos ter esperança e essa é uma verdade. O profeta nos lembra para nós trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. E muitas vezes nós pensamos em coisas desta terra apenas. Mas o apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança de viver coisas boas, de saber que as coisas vão melhorar e elas vão melhorar, elas se limitam, elas param, né? Elas se prendem apenas a esta vida. Esta vida que você que está aí, está ouvindo, está vendo, né? Essa vida é um lugar onde nós precisamos deixar marcas, nós precisamos viver bem, nós precisamos viver marcando vida de pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando de ele está dando uma dica de que há uma vida além desta. E ele fala que se nossa esperança se limita apenas a esta vida aqui, nós somos os mais infelizes de todos, deste mundo, de todas as pessoas. Por quê, irmãos? Porque enquanto cristãos, nós precisamos de fato saber e entender que a nossa vida é passageira. Nossa vida nesse tempo aqui é limitada por um tempo. Temos um tempo de estarmos aqui e o tempo que ficamos aqui é muito pequeno. Ele é ínfimo se for comparado à eternidade. É tempo de muitas perdas,
É tempo, infelizmente, de muitas mortes. Mortes de pessoas queridas, morte de familiares, morte de pais, de filhos, enfim. E a gente precisa entender que a nossa vida ela não para aqui. Nós teremos uma vida eterna com o Senhor. E essa palavra é muito propícia porque nos leva a refletir, e eu tenho pensado muito nisso, de que pessoas que partiram, pessoas que estão partindo e pessoas que partirão desta vida e morrem em Cristo, elas estão apenas iniciando uma vida eterna com Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós não podemos nos limitar a esta vida. É muito triste perder alguém. A gente sente, a gente sabe que o homem não foi feito para morrer, mas através do pecado veio a morte, porque sabemos que o salário do pecado é a morte, o pagamento pelo pecado é a morte. Só que para nós que estamos em Cristo, a morte é só o começo. Não podemos nos limitar a ter esperança apenas nesse tempo. Aqueles que já estão dormindo, aqueles que já estão descansando no Senhor para a ressurreição do corpo espiritual no grande dia que Jesus voltar, eles cumpriram a sua missão nesse lugar aqui e certamente se essa pessoa era uma pessoa cristã que cria na palavra de Deus, ela não se limitou apenas a esta vida, a esperança dela não se limitou apenas a esta vida. Quer ver só? Hebreus capítulo 11, o livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 16, a partir do verso 16, ali no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver o autor de Hebreus falando sobre os heróis da fé, os primeiros heróis. Ele fala de Abel, ele fala de Enoque, ele fala de Noé, ele fala de Abraão, ele fala de Sara. E no final, no verso 16, ele fala assim: mas agora esses desejam uma pátria superior e sabem que Deus lhes preparou uma cidade, porque eles sabiam que eram estrangeiros e peregrinos procurando uma pátria superior. Somos brasileiros, amamos o nosso país. Se você talvez está assistindo aí, ou você não é brasileiro, talvez você ame o seu país também, mas o autor de Hebreus fala que a nossa pátria não é essa. É essa enquanto estamos aqui, enquanto pessoas. Mas como seres espirituais, e nós somos muito mais do que 1,80m, 1,60m, seus 80 quilos, seus 100 quilos, seus 150 quilos, eu não sei. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos espírito também. Não somos apenas carne. Não somos apenas esse 1 metro e alguma coisa que você tem, ou talvez mais de 2 metros. Somos mais que isso. E é por isso que esses heróis da fé, sabendo que eram pessoas espirituais, eles percebiam que eles eram estrangeiros e peregrinos, ainda que tivessem uma pátria aqui. Por quê? Porque eles sabiam que Deus tinha preparado algo maior, uma pátria superior. Deus tinha lhes preparado uma cidade, a cidade santa, a Jerusalém celestial. Temos o Rio de Janeiro, temos Jerusalém aqui, temos Paris, temos Nova York, tantas cidades legais aqui, mas existe uma cidade aonde o povo de Deus vai morar. Se você é cristão, se você já recebeu Jesus no seu coração, você entende o que eu estou falando. Se você não recebeu ainda, nós precisamos entender que a nossa pátria, por enquanto, é o Brasil, mas nós temos uma pátria superior. E esse lugar que nós vamos viver é um lugar perfeito, é um lugar onde Deus preparou para nós. Jesus falou: olha,
eu vou preparar lugar para vocês. Eu preciso ir porque eu preciso preparar um lugar. E a palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você passou pelo novo nascimento, se você é um cristão ou se você está aí em dúvidas, pensando se eu aceito Jesus, se não, pense nisso. Nós passamos um tempo muito rápido aqui. Você deve estar aí pensando, poxa, que os anos estão passando rápido. Já estamos quase em junho de 2021. O tempo está passando, né? Entra ano, sai ano. A nossa vida em determinado momento vai chegar ao fim. E aquela velha pergunta que nós fazíamos há muito tempo, aonde nós passaremos a eternidade? Será que morreu, acabou? Ou será que a palavra de Deus merece um crédito? Quando ela diz que Deus nos preparou um lugar e nós viveremos para sempre com Ele. Então, nessa noite eu queria te encorajar a você entender que a nossa pátria não é aqui. Nós temos uma pátria superior. E essa pátria, em Apocalipse 21, a partir do verso 3, olha só um vislumbre de como é essa pátria, esse lugar que Deus preparou para nós. O apóstolo João tem uma revelação e ele diz, em Apocalipse 21, versículo 3, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Irmãos, as lágrimas são para essa pátria. Para a pátria onde nós iremos, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. E aonde estão as primeiras coisas? Estão aqui, nesse tempo de dor, nesse tempo de luto, nesse tempo de choro, nesse tempo de corrupção. Nós vamos para um lugar onde não haverá mais nada disso. Deus estará conosco, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, estará conosco. E o que precisa pagar para isso? Nada, absolutamente nada. O preço já foi pago. Jesus já foi para a cruz, pagou o preço de sangue e ele pagou um preço para a vida eterna. Basta nós recebermos Jesus em nosso coração, entendermos que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que morreu, que ressuscitou, que vai voltar para buscar a sua igreja e vai nos levar para um lugar de onde nós viemos. Então, meus queridos, que nós possamos entender que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Viva o melhor que você puder. Trabalhe, estude, progrida na vida. Isso tudo é muito bom, isso tudo é muito legítimo, isso tudo é importante demais. A gente deixar um legado, a gente abençoar pessoas. Mas, por favor,
não podemos nos limitar a essa vida, porque a vida que o Senhor tem para nós é muito maior, é muito mais sublime, é muito mais alta. A pátria, o lugar que Deus preparou é muito melhor do que esse tempo aqui. Se a morte nos achar, que a gente tenha certeza que nós aspiramos uma pátria superior. Somos peregrinos, não somos deste mundo, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Somos forasteiros aqui. Estamos por um tempo, mas daqui a pouco não estaremos mais. Mas de uma coisa nós precisamos sair daqui nessa noite tendo a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor, Ele nos preparou um lugar e nos aguarda nesse lugar para que nós possamos estar com Ele para sempre. Que Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe a sua família e o seu coração, e que a nossa esperança possa estar naquele que nos preparou uma nova cidade, nos preparou um novo lugar, e é de lá que nós viemos e é para lá que nós voltaremos.